Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste vídeo de hoje nós estaremos a falar sobre mais um pai da igreja que cooperou de forma extraordinária para o desenvolvimento do cristianismo. Este pai da igreja é Atanásio. Roda a vinheta e vamos aprender um pouco mais sobre este grande pai da igreja. Atanásio nasceu por volta do ano 299 d.C. na importante cidade egípcia de Alexandria. Era um homem baixo, de pele escura, com uma personalidade impetuosa e obstinada. Ao que parece, não recebeu formação acadêmica teológica nas grandes escolas como Orígenes. No entanto, isso não o impediu de ser notado pelo grande imperador da época, chamado Alexandre. Conta-se a história de que, antes do desjejum de Alexandre, alguns meninos estavam brincando de repetir os movimentos litúrgicos, bem como realizando cerimônias de brincadeira. Em um primeiro momento, Alexandre viu e riu-se do que os meninos brincavam. Mas, em uma observação mais atenta, Alexandre viu que as crianças estavam tentando batizar uma das outras crianças que faziam parte do grupo. Alexandre, vendo isso, chamou os meninos que brincavam e quis saber quais palavras que haviam proferido. Alexandre, então, fala com um líder do grupo chamado Atanásio. E ele descobre que Atanásio havia repetido todas as palavras litúrgicas sem nenhum erro. Depois de consultar alguns pastores que o auxiliavam, Alexandre chegou à conclusão que o que havia acontecido na brincadeira das crianças era realmente um batismo válido. A partir de então, Alexandre enxerga em Atanásio um garoto promissor e por isso o tomou sob os seus cuidados para dar a ele uma excelente formação bíblica. Isso de fato ocorreu. Atanásio, segundo alguns historiadores, refletia sobre cada livro da Escritura com uma profundidade que ninguém ainda havia demonstrado. No ano de 318 d.C., começou a ocorrer um grande problema em Alexandria. Um pastor, por nome Ário, que presidia uma paróquia muito importante, começou a ensinar algumas ideias que não condiziam com o ensino contido na igreja. Alexandre, tomando conhecimento disso, não ousou se pronunciar precipitadamente, pois Ário era uma pessoa a qual o bispo Alexandre respeitava muito. Tendo em vista, então, o murmúrio das pessoas, Alexandre vai ao encontro de Ário com alguns líderes da igreja para ver se de fato era isso mesmo que estava acontecendo. O grande questionamento que o bispo Alexandre se deparou e que estava sendo levantado era o seguinte: como se deve distinguir entre o Filho de Deus e o Deus Pai? O Filho possui o mesmo ser de Deus? Ou é uma manifestação de Deus? Ele emana de Deus? É criado por Deus? A relação do filho com o pai era tema então de grande discussão. A posição de Ário era totalmente controversa. Ário conseguiu muitos seguidores que apoiavam suas ideias e doutrina quanto a este tema proposto, ao ponto de seus seguidores fazerem até cânticos que ensinavam essas falsas doutrinas. Alexandre expôs sua opinião quanto ao tema, dizendo que existe uma unidade fundamental entre o Pai e o Filho, a qual não deve ser corrompida. Portanto, ambos têm de ser eternos. É justamente nesse ponto que Ário se manifestou na discussão, questionando a posição de seu bispo e até chamando-o de herege de forma incisiva nessa ocasião. Dessa forma, Ário apresentou uma doutrina que nunca havia sido apresentada antes de forma oficial à igreja. A doutrina era a seguinte: o Filho de Deus é um ser criado, não sendo de modo algum eterno.
é distinto do Pai e inferior a ele. Essas eram algumas das heresias que foi propalada por Ário. Incisivamente, Alexandre foi contrário à posição de Ário, excomungando da comunhão da igreja e tendo-o por herege desde então. No entanto, a heresia já havia chegado a lugares longínquos, lugares muito distantes, causando um extremo alvoroço, o que fez com que Atanásio tivesse um papel preponderante quanto a essas doutrinas. Como nós podemos ver, o ataque que foi desferido foi sobre a doutrina da Trindade. Isso é problemático não somente por conta da doutrina, mas também por conta do contexto de toda a história ocorrida. Um cisma não era nada saudável, podendo resultar não em um bom olhar por parte do imperador, pois ele estava em mente em usar o cristianismo como uma forma de unificação para todo o seu império. No entanto, a discussão ainda permeou de forma cada vez mais abrupta. Dessa maneira, parte do conceito da Trindade já havia sendo desenvolvido de forma gradativa nos pais da Igreja, a começar com Justino Mártir, desenvolvendo o conceito do Logos como um ser eterno, onde a divindade de Jesus estava sendo definida, passando por Tertuliano, onde o mesmo define, se assim a gente pode dizer, a Deus como o termo de Trindade, culminando em Orígenes, que auxiliou em ambos os lados dessa discussão acerca da Trindade. Dizemos que Orígenes auxiliou ambos os lados pelo fato dele afirmar que o Filho era subordinado ao Pai, conceito discutido até hoje nas academias teológicas, e que Ário fez uso para afirmar o que Jesus não é, ou seja, que Cristo ele é menor do que Deus, e sendo assim, logo ele é um ser criado. Por outro lado, Orígenes auxiliou com a elaboração da doutrina conhecida como a geração eterna do Filho. Esse aspecto foi essencial e útil para a reflexão sobre o relacionamento do pai com o filho. Alexandre se viu obrigado a convocar o concílio para resolver a questão de uma vez por todas. Haja visto o grande problema que um cisma poderia ser para o império naquele momento. O concílio foi realizado, então, na cidade de Niceia, atual Iznik, na Turquia, onde Constantino era proprietário de um suntuoso palácio de verão às margens de um lago muito tranquilo. Na manhã de junho de 325 d.C., reuniram-se em Niceia uma quantidade enorme de bispos no saguão do palácio do imperador. Alguns historiadores dizem que esses bispos reunidos já haviam sofrido muito por conta da perseguição que havia se instaurado anteriormente ao governo do imperador Constantino. Segundo esses historiadores, muitos dos bispos eram mutilados, sem olho, braço cheio de cicatrizes. Era um verdadeiro exército de mártires por conta de Jesus Cristo. Nessa manhã, Constantino adentra as portas do palácio com um suntuoso manto cheio de púrpura, uma coroa de ouro incrustada com pedras preciosas. Ele pede para participar do concílio. Ao ser concedido, ele faz um pronunciamento pedindo que todos levassem em conta a unidade do reino. Após isso, dá-se início à disputa teológica. Nessa disputa, muitos partidos apresentam suas respectivas posições acerca da divindade do Filho e sua união com o Pai. No entanto, Alexandre e Atanásio saíram vencedores nessa disputa. Parte do credo que resultou desta pode ser compreendido na seguinte frase: Cristo é a substância do Pai, Deus Pai, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não foi feito, consubstancial com o Pai. Essa definição foi definidora para o trinitarianismo. Nela foi usada uma expressão que não se encontra na Bíblia propriamente dita. A expressão usada é homoousios, consubstancial. Essa expressão aponta para o Filho sendo da mesma substância que o Pai. Esse era o termo que todos os arianos deveriam evitar.
pois se colocava totalmente contra o que eles criam sobre o Filho de Deus. Para certificar-se de que os arianos estavam claramente excluídos, o Credo de Nicéia, que foi estabelecido para a definição acerca da natureza do Filho, acrescentou uma conclusão que dizia da seguinte forma: a Igreja Católica Apostólica condena os que dizem houve um tempo em que ele não era, ou antes de ser gerado não existia. Mediante todo o ocorrido no Concílio de Nicéia, era de se esperar que tudo voltasse à calmaria de antes. No entanto, não foi isso que aconteceu. Muitas águas rolaram após o Concílio Niceno. Cerca de 3 anos após o concílio, Alexandre, bispo da cidade, veio a falecer, e quem o sucedeu automaticamente foi Atanásio, ainda que debaixo de algumas objeções por conta de sua idade, pois ele era demasiadamente jovem. Atanásio assumiu o posto para dar sequência ao trabalho de Alexandre. Neste interim, foi notado que a disputa que havia sido debatida em Nicéia não havia chegado ao fim, mas ainda permanecia aquecida entre o povo. O imperador, vendo isso, tomou algumas decisões que acabaram por favorecer os arianos, tendo em vista o contentamento mútuo entre ambos os grupos. Querendo ser mais diplomático do que dogmático, Constantino ordena ao bispo Atanásio que redima a Ario na comunhão. Mas Atanásio, com uma postura inigualável, diz que não admitiria novamente, pois Ario não aceitava o que havia sido definido em Nicéia, isto é, que o filho era da mesma substância que o pai. Tentando resolver o embate, o imperador Constantino convocou outro concílio, agora em outra cidade chamada Tiro. Atanásio relutou em ir, pois sabia que o que estava sendo feito era uma emboscada por parte de seus inimigos. Percebendo a artimanha de seus inimigos, Atanásio saiu sorrateiramente através de uma balsa rumo a Constantinopla para uma tentativa de audiência com o imperador, que foi frustrada por conta de Constantino estar em uma viagem a Jerusalém para a inauguração da Igreja do Santo Sepulcro. Enquanto Atanásio estava em Constantinopla, os bispos que haviam estado em Tiro conseguiram uma declaração para instaurar novamente Ario ao pastorado. Quando Constantino voltou, Atanásio foi acusado de se opor a Ario, bem como de impedir que as cargas marítimas de Alexandre chegassem à capital. Dessa forma, Constantino pediu para que fosse averiguado sobre as acusações que estavam sendo ditas acerca de Atanásio. No entanto, as palavras usadas para advertir o imperador Constantino foram muito severas por parte de Atanásio, o que levou que o bispo fosse exilado em Treveres, na fronteira da Alemanha. Após a morte do imperador em 337 d.C., o reino foi dividido em 2 partes, entre os 3 filhos então do imperador. No entanto, quem ganhou mais evidência e poder dentre os 3 foi o filho do meio, chamado Constâncio, que acabou favorecendo a doutrina ariana, que nesse momento da história já havia alcançado longas localidades e influenciado inúmeras pessoas. Ario havia morrido, mas já nessa situação sua doutrina havia se propagado de maneira impressionante. Vendo a maneira com a qual a doutrina ganhava cada vez mais popularidade, o mais novo imperador ajudou a doutrina a crescer ainda mais. Tal compreensão foi tão desenvolvida que, como qualquer ideia ou conceito, surgiu pessoas que tentaram aprimorar o conteúdo proposto por Ario, afirmando que Jesus era dessemelhante do Pai. Tamanha heresia estava sendo abraçada pelos cidadãos de Alexandria e demais lugares do Império. Contra essa doutrina, Atanásio se opôs de forma contundente e muito se esforçou para combatê-la. Até que então, também Atanásio recebeu permissão do imperador para retornar à sua igreja de origem no Egito. No entanto, o imperador dificultou ainda mais o trabalho de Atanásio, o expondo como um impostor e proferindo palavras e rogando desgraça sobre a vida deste bispo.
Sem falar da ocasião em que a igreja de Atanásio foi atacada por soldados do Império, a mando de Constâncio. Nessa ocasião, Atanásio conseguiu fugir sorrateiramente, sem ser percebido pela turba enfurecida. Ao observarmos toda a luta de Atanásio, podemos perceber ainda que ele parecia estar só nesta empreita. Havia pessoas que estavam ao seu lado. A igreja de Roma foi uma delas, o que permitiu com que Atanásio pudesse refugiar-se no Ocidente quando precisasse. Outros nomes que podemos lembrar aqui, que também surgiram como uma força extra no combate ao arianismo por volta de 360, foram Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e seu irmão mais velho, Basílio de Cesareia, sem falar em um homem chamado Antão, um monge que muito contribuiu com Atanásio. Esses homens foram uma força unissona junto a Atanásio na luta contra a heresia ariana. Com o auxílio desses homens citados e a vasta produção que estava sendo feita de conteúdo anti-ariano, fez com que o movimento fosse perdendo a força gradativamente, o que levou o trinitarianismo a tomar o seu devido lugar adquirido no Concílio de Nicéia. Atanásio viveu seus 7 últimos anos em Alexandria, sem ser incomodado. Seus companheiros do Egito, bem como de Roma, o ovacionaram como um herói da fé bíblica. Atanásio morreu em 2 de maio de 373 d.C. Toda a glória da vitória do trinitarianismo dentro dos muros de Roma se deu no reinado do imperador Teodósio, que muito apoiou o cristianismo de forma contundente contra os arianos. No ano de 381, Teodósio convocou outro concílio em Constantinopla, bem como de Nicéia. Neste concílio, o credo niceno assumiu sua forma definitiva, a que hoje é usada por todos nós cristãos. Desta forma, então, nós vimos a fé prevalecer contra a heresia ariana. Não foi fácil. Uma discussão, as calúnias que também foram levantadas contra Atanásio, as injúrias. Atanásio sofreu e, tendo em vista essa grande obra instaurada, o que podemos aprender então com a vida deste homem de Deus que laborou em prol da fé bíblica que nós defendemos hoje? A primeira coisa que podemos listar então é que Atanásio, ainda que novo, demonstrou propriedade quanto ao que havia aprendido do seu bispo Alexandre e lutou pela fé que recebera. É importante nós frisarmos que pessoas, ainda que novas, quando são bem influenciadas por pessoas piedosas e que são orientadas pela palavra de Deus, elas devem sim manter vivo e evidente isso que elas receberam, para assim laborarem em prol da fé. De fato, muitas pessoas têm se levantado, se proposto como pessoas anticristãs que são contrários à vontade de Deus e à fé, e enquanto outros tantos novos surgem no cenário cristão, laborando por essa fé que receberam. E isso faz com que nós possamos ser fortificados, bem como todos aqueles que estão à nossa volta. Aqui está o papel tanto do influenciado quanto do influenciador. Nós temos o bispo Alexandre apoiando o Atanásio e Atanásio recebendo a boa-fé do bispo Alexandre. Isso é muito importante para nós hoje. Nós fazemos discípulos que laborem em prol da fé e que esta doutrina verdadeira e bíblica que eles receberam, eles não abram mão. Uma segunda verdade que nós podemos aprender com Atanásio é que ele não se vendeu ao imperador quando este quis que Ario fosse introduzido novamente no seio da igreja. É muito interessante que às vezes existem pessoas que, por conta do poder que está à sua volta, elas podem suplantar, ou elas podem, por melhor dizer, se submeter a esses poderes em detrimento da verdade do Evangelho. Nós temos visto muito isso, até mesmo no meio político, onde cristãos adentram para fazer política e lá dentro se vendem a sua fé, negociam o seu caráter, o seu dogma, e isso é totalmente nocivo. É totalmente possível um cristão
em vias públicas, laborar em prol da fé, sem ter que negá-la. O exemplo disso foi Atanásio, quando o imperador tentou intervir, querendo impor o retorno diário, ele se posicionou como um cristão defendendo a fé e dizendo não àquela mentira ariana. Terceira coisa que nós podemos aprender ainda com Atanásio é que ele persistiu naquilo que cria, pois ele sabia que a sua fé era uma fé verdadeira, era uma fé bíblica. Ou seja, a convicção, ela de fato vem não de nós, mas do Espírito agindo em nós. Isso é de suma importância para a nossa compreensão. Uma vez que essa fé vem do Espírito e age em nós, nós temos então assim convicção dela. Por isso nós podemos laborar, podemos pregar, e ainda que outros não creiam, porque o papel nosso não é fazer com que as pessoas creiam, esse é o papel do Espírito de Deus, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda que essas pessoas não creiam, a nossa fé se mantém viva, se mantém inabalável, porque quem sustenta a nossa fé é o Senhor. Ela é uma fé verdadeira. Atanásio sabia desta fé verdadeira, adotou esta fé verdadeira, foi convencido por esta fé verdadeira e testificou dela até a última instância. Que Deus em Cristo nos ajude a vivermos desta forma como Atanásio viveu, laborando em prol da fé verdadeira, refutando as mentiras que são oriundas do diabo, para que assim nós possamos galgar de vitória em vitória para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.